acho que esse é o último vídeo que eu vou gravar hoje, né? Eu acho que essa foi a primeira lista que eu fiz hoje. Eu passei o dia basicamente fechando comunicação com os que eu tinha errado. Mas eu vou passar uma ideia muito boa desse aqui. Porque o que aconteceu aqui que me fez errar? Eu fiquei em dúvida entre a D e a E. Bom, vamos fazer a questão. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz uma das funções sociais desse gênero textual. Cara, o que é função social? Função social, no cerne da palavra, significa é, a relação dela com a sociedade. Qual a função dela na sociedade? É mais do que um termo para o Enem. Então, qual é a relação com a sociedade que esse gênero textual vai ter? A. Apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. B. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. C. Provocar indignação dos cidadãos por força de argumentos apresentados. D. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Ou E. Trabalhar para informação Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. Vamos lá. Lembre-se sempre que você ver coisas, você tem que dar atenção para o que o comando da questão fala. Função social é a função relativa à sociedade. Então vamos lá. O que o texto está falando? A última edição deste periódico apresenta mais uma vez um tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro. Logo, você vê que é alguém falando de alguma reportagem, porque ó, o cara chegou. A última edição deste periódico. Então, ele dando a opinião sobre um periódico, sobre um jornal que vem de período em período, de tempo em tempo. Aquele que produzimos no dia a dia, tá falando do lixo. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo. Material retirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não faz no local ideal? É muita falta de educação. Aqui entra a opinião dele. É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e consciente. Olha o exemplo que passamos para os mais jovens. Nós passamos. Quem aprende errado coloca em prática algo errado, um perigo. Agora, leia a pergunta com esse viés de opinião dentro de alguma informação. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. É diferente por quê? Porque tem a opinião de quem está lendo. Ok? Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual. Se eu não me engano, é gênero jornal, né? Eu tenho um probleminha, um bloqueio com o gênero e sei lá. Mas isso não importa agora. Vamos lá. Por que a D. Vou falar o porquê da A ser incorreta. Apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. Beleza. Essa não é incorreta. Mas essa é a função social? É uma função social. Eu leio um fato que já foi noticiado. Isso é uma função social? Onde isso afeta a sociedade? Isso não afeta em nada a sociedade. As pessoas que leem esse texto vão para B. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal? Cara, eu tenho certeza absoluta que lixo não é um tema que é raro de ser abordado no jornal, visto que jornal ele é rotineiro de camadas mais populares. Jornal ele é feito para reclamações, tanto jornal físico quanto rádio. Entendeu? Quanto a televisão fala de reclamações. Quando tem enchente, sempre vão falar de lixo. Porque, por que você não joga o lixo em todo lugar? Então, com certeza, não é um assunto raramente abordado no jornal. Um assunto raramente abordado no jornal seria o que fizeram com o restante dos foguetes da Segunda Guerra Mundial. Isso é algo que eu nunca vi, pelo menos. C. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados? Não, cara, isso não é uma função social. Isso aqui seria quase um manifesto. Entendeu? Isso aqui seria um Carlos Marighella. Não, e não é. Não é um guia de guerrilheiro, não é nada. Isso aqui é só um cara apresentando a opinião dele. Não estava querendo causar indignação. Estava querendo expressar o ponto de vista dele.
pontos de vista que fazem diferença para a sociedade. Então, isso é uma função social boa, positiva? Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos? Não, não é. Definitivamente não é. Letra D. Não, vamos para E. Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia, isso não é um ponto de vista do autor da notícia. Isso é um ponto de vista geral. Isso é um ponto de vista que todo mundo concorda. Porque eu não sei você, mas eu odeio lixo na rua. Eu faço o máximo para evitar. E não é só eu. Isso é um consenso geral. Isso é um consenso nacional. Ninguém quer países são países são os países, quanto mais desenvolvido, mais limpo o país. Então as pessoas não concordam que lixo na rua é algo correto, né? Trabalhar uma informação apresentada, beleza, é uma informação previamente apresentada, com base no ponto de vista do autor. Beleza, mas e a função social? Isso é uma função social? Não é uma função social, ok? Tente ir. Qual a diferença que trouxe à tona uma das funções sociais do gênero jornal? Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Considerados relevantes para a opinião pública. Isso é a correta. Não só porque está marcado aqui, mas porque é a que faz mais sentido. Você tem que buscar entender que não tem problema errar, mas tem problema não entender por que errou. E você entendendo por que errou, você vai ficar um pouco mais aprovado. Então aqui, ó, interpretar criticamente. Claro que é uma interpretação crítica, ó. É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para isso é uma opinião pessoal do cara. Só que é relevante para a opinião pública. Sabe por quê? Porque isso que quando as pessoas param de fazer em um, param de fazer em outro. Isso acaba sendo relevante. As pessoas começam a concordar com uma pessoa. Começam a ver que alguém tem uma tonalidade igual a deles. Entendeu? Então é por isso, pessoal. Valeu. Eu vou fechar a comunicação num comentário e enviei para vocês. Falou.